Desculpa. Vamos agora ao item 2 do material didático, judeus na Península Ibérica. Estamos estudando a história de Israel no período cerca de 500 anos atrás, próximo da Reforma Protestante, os judeus na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal e depois a vinda para o Brasil, para as Américas, né? Então, número 2, judeus na Península Ibérica. Segundo a história, os judeus começaram a ocupar a Península Ibérica nos dias do rei Salomão, pois este adquiriu mármore daquela região para o primeiro templo. Após a destruição de Jerusalém, em 70 d.C., pelo general romano Tito, muitos judeus foram habitar na Península Ibérica e chamavam-na de Terra de Sefarade. Utilizam a língua sefardi, que era uma espécie de judeu-espanhol, né? Uma mistura de judaísmo com espanhol. Bom, esse período do ano 1000 a.C., 950 a.C., que é quando viveu o rei Salomão, existe a possibilidade, sim, historicamente os judeus dizem que Salomão, ele, como fazia comércio, né, com muitos países, ele acabava que ele enviava judeus para levar a religião judaica. Então eles dizem que ele existe nessa região da Península Ibérica, que é a atual Espanha. No Novo Testamento, eles viam essa região como o fim do mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse que ele desejou pregar o evangelho nessa região, ou seja, ele queria ir à Espanha. Não temos certeza se ele foi, mas na carta aos Romanos ele fala, eu irei à Espanha. E quem o apóstolo Paulo tinha em mente? Eram esses judeus, né, que eles já viviam nessa região, segundo a história, há cerca de 950 anos. Então o apóstolo Paulo queria alcançá-los, para ele poder dizer, né, preguei o evangelho para os judeus em todas as regiões, ok? Então também nessa região bem afastada, que era a Península Ibérica. Bom, como Salomão chegou e até os judeus chegaram nessa região, os fenícios que faziam negócio com Salomão, quando nós estudamos a vida de Salomão, se quiser, volta lá nos vídeos, eu falei sobre isso, né? Os fenícios, eles eram os grandes navegadores do mundo antigo. Eles é que navegavam por todo o mar Mediterrâneo, ok? Porque era, assim, alto mar, né? Eram ondas mais bravas e praticamente ninguém tinha o sistema de navegação dos fenícios. Nos dias de Salomão, com certeza, ninguém. Bom, eles eram os grandes navegadores do mundo. Isso vai começar a mudar na história que eu fui contando para vocês, ali cerca de 200 a.C., porque os romanos enriqueceram muito, cresceram muito e resolveram dominar os fenícios. Tá bom? E aí, mas a guerra foi para o mar. Essa parte é bem interessante da história. E no mar, os navios fenícios, eles são descritos como Ferraris. E os barcos romanos eram descritos como Fusquinha. Olha, estou falando de 200 a.C. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo, comparando lá com Salomão, 950 a.C. Então, diz a história que os romanos ganhavam a luta na terra, mas perdiam no mar. Até que os romanos conseguiram tomar um barco, né? E eles falaram para os marinheiros, olha, ou vocês nos ensinam a fazer um barco desse, ou nós vamos matar todo mundo. Os marinheiros, eles trabalhavam para os fenícios, né? Eles falaram, olha, nós somos marinheiros, nós trabalhamos para os fenícios, se vocês nos pagarem, nós trabalhamos para vocês. Eles passaram para o lado dos romanos, os romanos aprenderam a fazer aqueles barcos, e aí os romanos então tiveram condições de vencer até a guerra na terra e no mar. Tá bom? Então, mas nos dias de Salomão, não existia concorrência para os fenícios. A primeira concorrência surge no ano 200, quando os romanos conseguem tomar a tecnologia deles. Então, Salomão, é natural essa atitude, né? A Bíblia diz que eles fizeram comércio, negócio, tá bom? E ele ter enviado judeus é natural.
Existe história, irmãos, dos fenícios terem chegado até o Brasil, que a Pedra da Gávea, alguns historiadores dizem que tem realmente uma marcação lá, que seriam caracteres fenícios. Eu estive lá, dá para ver, é muito grande, né? Mas está muito desgastado com o tempo. Por quê? Se eles estiveram no Brasil, isso tem cerca de 3.000 anos. Então a pedra, né, já teria se desgastado, mas dá para, segundo alguns especialistas, dá para ver, tá bom? Assim, que realmente existe caracteres, uma escrita fenícia naquele lugar. Bom, o comentário prossegue. Quando o apóstolo Paulo fala em evangelizar a Espanha, é possível que ele tivesse conhecimento de judeus habitando naquela região. Veja, Romanos 15, 24, ele diz: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, é interessante essa visão do apóstolo Paulo, né? Pregar para os judeus em toda parte do mundo. E como era um judaísmo que estava há mais tempo afastado da terra de Israel, ele precisava anunciar para eles que o Messias chegou. Essa, para os judeus, era uma questão muito importante. Não? Nós hoje, quando pregamos o Evangelho, não é o tema da nossa pregação, mas o apóstolo Paulo queria convencer o meio judaico o máximo que ele pudesse, tá bom? Convencer de que Jesus era o Messias. E pelo que nós percebemos, os argumentos dele eram bons, né? Porque, principalmente, eu falo das 70 semanas de Daniel, que marcava o ano da vida e da morte do Messias. Então, certamente era uma das coisas que o apóstolo Paulo apresentava nos seus debates, né? E o livro de Atos ele está repleto de debates que o apóstolo Paulo faz nas sinagogas de diversos países da Europa e do Oriente Médio também, né? E também em Romanos 15, 28, que ele diz: assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. Ele falava com uma convicção, e como Jesus havia aparecido a ele, né, uma segunda vez, dizendo para ele que convinha que ele pregasse em Roma, é bem provável, a forma como ele fala aqui, de forma convicta, né, que Jesus tivesse aparecido também e falado para ele que ele iria à Espanha, porque ele está afirmando que ele iria à Espanha. Ele não fala assim, os meus planos são ir à Espanha. Não. Ele escreve essa carta afirmando que ele iria à Espanha pregar o Evangelho. Então, aqui eu coloco a possibilidade, primeiro dele, claro, a visão dele eram esses judeus, né, que estariam desde os dias de Salomão naquela região. Vamos lembrar que essa região da Espanha era uma região bárbara. Toda a Europa era a região dos bárbaros, era a região onde estavam, por exemplo, a atual Alemanha, França, Inglaterra, tudo isso era região bárbara, atrasada, eles não tinham nem escrita. Então os fenícios, eles iam criando portos, tá bom? Na região do Mar Mediterrâneo, e eles criaram portos, fundaram cidades na Espanha, que até hoje a história comprova, foram fundadas pelos fenícios. Não? Então, os fenícios negociaram com Salomão, trazendo até produtos para eles de toda parte do mundo. Existe a possibilidade, então, de Salomão ter enviado os judeus. E até hoje eles se identificam assim, judeus sefarditas. Nós vamos falar de alguns aqui, por exemplo, o Silvio Santos, brasileiro Silvio Santos, ele é um judeu sefardita, da região da Espanha. Ele identifica um tataravô dele, alguma coisa desse período do ano 1500 da era cristã. Nós vamos estudar a vida, né, desse antepassado do Silvio Santos. Então essa é uma história realmente que ela tem documentos, tá bom? E muitos historiadores realmente concordam que realmente existe um judaísmo muito antigo ali na região da Espanha. É diferente do judaísmo da região da Ucrânia, que são chamados judeus asquenazes. Aqueles, na verdade, não são judeus.
Nós vamos mais à frente falar sobre isso. Os judeus ashkenazes, na verdade, não são judeus, ok?